Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, diz assim o texto: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vamos todos juntos, a leitura do versículo 21, bem forte. 1, 2, 3 e já. Vamos orar. Senhor, é muito bom poder estar aqui nesse santuário, poder estar novamente nesse lugar consagrado para a adoração de Jesus. É bom poder chegar aqui e saber que a Tua presença entre nós, ela se dá de forma manifesta. Obrigado porque a Tua palavra nos será compartilhada e ela tem poder de transformar a nossa vida, mudando o nosso jeito de ser e também a nossa maneira de viver. Por isso, abra o entendimento de cada pessoa que está nessa celebração e que o Teu Espírito aplique a Tua palavra de tal forma que ao final dessa celebração, pessoas saiam daqui completamente parecidas com Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 6, Jesus está dando uma doutrina. Interessante que quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que no início do século I, quando a igreja começa o seu ministério, quando Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, diz que o Espírito foi derramado, e agora os discípulos iniciaram um ministério que havia sido proferido pelo profeta Joel, de que nos últimos dias o Espírito seria derramado, e agora os homens seriam revestidos de poder. A Bíblia diz que aqueles discípulos da igreja primitiva, eles permaneciam unânimes na doutrina dos apóstolos. Ora, o que significa a doutrina dos apóstolos? Que doutrina é essa? Onde está escrita a doutrina dos apóstolos? Os analíticos do Novo Testamento dizem que a doutrina dos apóstolos, dita por Lucas no livro de Atos, é justamente o que os apóstolos ouviram Jesus dizer em Mateus 5, 6 e 7. Mateus 5 começa dizendo que Jesus reuniu os seus discípulos e agora começou a ensiná-los dizendo, em cima do capítulo 5 de Mateus, existe um título dizendo Sermão da Montanha. É bem verdade que o que Jesus está fazendo naquela montanha não é proferir um sermão, até porque se Jesus estivesse pregando um sermão, a palavra que apareceria em Mateus 5:2 seria querigma, proclamação. Mas a palavra que aparece em Mateus 5 significa que Jesus está defendendo uma doutrina, é a expressão didascalia, de onde vem a nossa expressão didática, tem a ver com algo muito bem asseverado. Quando Jesus leva os discípulos para aquela montanha, Jesus não está proferindo o sermão, mas Jesus está dando aos discípulos uma doutrina que os discípulos deveriam não somente pregar e preservar, mantê-la firme, mas deveria viver incondicionalmente. E no meio dessa doutrina, Jesus diz para os discípulos o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, porque na terra o ladrão, ele mina, ele rouba. Na terra existe a ferrugem que corrói, existe a ferrugem que consome, mas ao invés de vocês investirem tempo, talento e tesouro em tesouros na terra, envolva-se na missão de conquistar tesouros no céu. Porque lá no céu, o ladrão não mina. Aliás, lá no céu o ladrão não rouba. Quando eu leio essa palavra de Jesus, eu me lembro do que o apóstolo Pedro está escrevendo na sua primeira carta, capítulo 1, a partir do versículo 3, quando ele diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. Amém? Uma esperança que traz uma herança incorruptível, uma herança imaculada, uma herança que não pode ser roubada, uma herança imperecível, porque está
guardada no céu pelo poder de Jesus. É por isso que a herança que nós devemos buscar, o tesouro que nós devemos cultivar, é um tesouro que deve estar no céu, porque lá o ladrão não entra, porque não existe possibilidade dele entrar, porque é uma herança que está guardada, mantida pelo poder de Jesus. Aleluia! O problema, gente, é que dinheiro é uma coisa que a gente não sabe conviver muito bem. Estamos iniciando um ano. Aliás, eu considero esse o primeiro sermão pastoral de 2014. Estamos iniciando o ano e eu não tenho dúvida, eu posso prever com absoluta certeza que esse início de ano na vida da maioria das pessoas está sendo o início de ano marcado por compromissos financeiros, resultado das compras de fim de ano, como também compromissos. Exemplo, renovação de matrícula escolar. Você vai lá, renova a matrícula e traz um pacote, uma mochila. É uma lista de material que você precisa comprar. É IPVA do carro que você vai ter que pagar. É imposto da casa que você vai ter que pagar. Ou seja, início do ano parece ser um momento em que a maioria das pessoas está completamente comprometida financeiramente falando. Eu não vou pedir para você levantar a mão, você que precisa pagar alguma coisa, porque eu tenho certeza que todos quantos estão aqui têm algo para pagar. A diferença é que alguns têm dinheiro para pagar e outros não têm dinheiro para pagar. Mas que temos algo para pagar, isso temos. E antes de eu seguir nessa caminhada, eu queria fazer algumas perguntas para você. Vamos lá. Deixa eu transformar você num laboratório didático. A primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: qual o seu maior alvo na vida este ano? Qual o seu maior alvo? Você já pensou nisso? Esse é o momento de você começar a definir qual será o alvo para a sua vida em 2014. Porque você pode pensar que está em janeiro, mas quando você menos perceber, você já estará em dezembro novamente. Qual é o alvo que você está estabelecendo para a sua vida nesse ano? Onde você deseja estar no final de 2014? Estão entendendo, gente? Sim ou não? Onde você deseja chegar? Quais seriam os maiores desafios que você traria para a sua vida nesse ano de 2014? E olhando para o texto, quais seriam os maiores desafios financeiros que você estabeleceria para a sua vida, que você desejaria atingir? Será que o desafio seria pagar as dívidas que você está herdando do ano de 2013? Ou será que o desafio que você deseja propor para você em 2014 seja criar um fundo de reserva para adquirir uma propriedade? Até porque viver pagando aluguel não dá, né, gente? Ou será que você deseja estabelecer uma meta em 2014 de ter condição de realizar o passeio dos seus sonhos, curtir as férias que você sempre sonhou curtir? Porque férias é algo que gasta dinheiro. Tem alguns que são espertos. É óbvio que isso depois eu vou orientar o Ministério da Comunicação, editar da mensagem, não veicular na mídia, óbvio. Mas eu estou aprendendo. Morar em beira de praia é perigo, gente. É perigo. Ano passado eu era marinheiro de primeira viagem. Esse ano não, esse ano eu fui esperto. Esse ano, quando o telefone tocou, eu já disse o seguinte: eu estou viajando. E viajei mesmo, porque não pode mentir, então viajei. Porque tem pessoa que quer curtir as férias e vem para sua casa, mas não traz um tostão no bolso. Não paga hospedagem e ainda quer comida e roupa lavada. Cara de pau, rapaz. É ou não é? É terrível. Tomara que não tenha ninguém nesse santuário nessa noite que esteja curtindo férias e que esteja na aba de alguém. Tomara. Mas é verdade, gente. Talvez o maior alvo para a sua vida no ano de 2014 seja economizar para emergências. A gente não está acostumado a ter dinheiro para comprar remédio.
Outro dia eu ouvi uma irmã dizendo para mim assim: pastor, eu não sei porquê, o gás só acaba quando eu estou fazendo comida. Eu olhei para ela e falei: óbvio, minha irmã, é a única hora que a irmã usa o gás. Tem pessoal que tem uns negócios meio loucos, né, gente? Como é que o gás vai acabar quando você não está usando? Já parou para analisar isso? Por que será que o gás só acaba quando está fazendo? Óbvio. Talvez o alvo para a sua vida em 2014 seja economizar para a sua aposentadoria. Tem irmãos idosos que sofrem na idade avançada porque lá atrás não fizeram a sua provisão financeira. Nós pastores, principalmente pastores batistas, nós não aprendemos isso em seminário. De que pastor precisa pensar daqui a 20 anos. De que pastor precisa saber que ele quando se aposenta, ele não recebe fundo de garantia. E tem pastores que viveram enquanto na ativa de forma excelente, que hoje estão passando necessidade. Por quê? Porque não se programaram para aposentadoria. Talvez o seu objetivo para 2014 seja economizar um pouquinho para aumentar a sua contribuição na igreja. Posso ouvir amém? Amém. Difícil, né, gente? Ofertar mais para missões. Talvez o seu alvo para 2014 seja juntar um dinheirinho para poder custear a faculdade do seu filho. Faculdade é caro, né? E nem todo mundo consegue o tal do FIES. Ou seja, você pode estar fazendo muitos planos, mas o fato é que eu e você não podemos subestimar o lugar e a importância do dinheiro na nossa vida. Olha para cá, dinheiro é algo perigoso demais. É tão perigoso que falar de dinheiro na igreja é altamente constrangedor, e não somente constrangedor, mas se torna um assunto completamente controverso. Nós não podemos subestimar o lugar do dinheiro. Jesus está dizendo isso para os discípulos: cuidado, pois onde estiver o seu coração, o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O dinheiro atrai, gente. O dinheiro faz brilhar os nossos olhos, faz ou não faz? O dinheiro tornou-se a busca incessante de toda e qualquer pessoa, ela estando consciente ou inconsciente. O problema é que nós não tratamos na igreja o dinheiro da mesma forma como tratamos oração, fé, amor e santificação. A gente precisa aprender que da mesma forma como o assunto fé, amor, santificação, salvação é tratado na igreja, o assunto dinheiro também precisa ser tratado, porque é um assunto altamente espiritual. E por não tratarmos, é que existem essas aberrações, essa loucura do evangelho da riqueza, esses assaltos feitos no momento de celebração. Nós precisamos aprender como lidar com o dinheiro, como lidar com as finanças, como lidar com os recursos que Deus tem colocado na nossa mão. É isso que Jesus está fazendo, e para sua surpresa, a Bíblia fala mais vezes sobre dar e doar, entregar, do que sobre amor, fé e oração. Por que será? Por que será que a Bíblia fala tantas vezes acerca do dinheiro, acerca das finanças, acerca da oferta? Se Deus deu tanta importância a esse assunto na Bíblia, é porque esse assunto afeta, e afeta muito, o nosso bem-estar e a nossa felicidade. Tem pessoas tristes, infelizes, por causa do amor excessivo ao dinheiro. E tem pessoas completamente felizes e bem realizadas, mesmo vivendo com ausência de abundância de dinheiro. Porque o problema não é o tesouro, o problema é onde está o coração. Amém, gente? Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu. O seu tesouro é o que você tem na terra enquanto algo palpável, ali está o seu coração. O seu tesouro é o que você tem no céu enquanto esperança viva no coração, ali também está o seu coração. Onde estiver o seu tesouro,
ali também estará o seu coração. A primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: lidar bem com o dinheiro e tratar de forma bíblica esse assunto tão controverso é, em primeiro momento, entender que devemos nos apropriar de algumas promessas que Deus tem para a nossa vida. Eu, quando preparava o sermão, eu começava a rir comigo mesmo e dizia assim: esse momento era um momento fera do sermão. Comece se apropriando com as promessas que Deus tem para você. Falando sobre dinheiro, olha que momento fera. Aí esse momento era o momento de eu virar para você o seguinte: Deus tem promessa para você ser um vencedor. Amém, gente? Deus tem promessa para você prosperar. Eu ontem estava lá em casa, porque a gente sabe que o vício acompanha o viciado. E aí ontem eu tive uma recaída. Eu liguei a televisão no programa evangélico. E estava dando um programa, óbvio que eu não vou falar emissora, e nem um programa, e você não sabe quem, eu acho que você não sabe quem é, porque eu nunca tinha visto aquele cidadão na face da terra. Mas a campanha para 2014 é 12 sermões para 12 meses de portas abertas. Aí colocaram uma porção de porta, e você tem que passar por aquela porta, e o pior do que isso é a filmagem que foi feita em Israel. Vocês viram isso? Não, né? Só eu vi. Feita em Israel. E aí agora levou o sacerdote religioso, levou uma vasilha daquelas grandes, parece até vasilha de azeitona com óleo, e agora lá em Israel, ele filmando e mostrando em rede nacional, ele agora estava dizendo para o povo que o povo deveria contribuir, porque ele iria ungir com aquele óleo que contém as 5, não são as 5 maravilhas, as 5 coisas mais ricas do mundo. Aí ele colocou farelo de ouro e orou. Aí depois ele foi para outro lugar, isso em Israel, lugares bíblicos, e aí agora coloca o farelo de prata e ora, depois o bronze ora, até o petróleo entrou na história, orou, e por último, não lembro nem o que ele colocou lá, tudo farelo, sei que foram 5, e agora volta com aquilo e começa a ungir pessoas. Gente, onde nós vamos chegar? E às vezes você olha e fala assim: meu Deus, está escancarado que é heresia. Está escancarado que o que está acontecendo é Efésios 4, 14 a 19, que são homens com coração perverso se apropriando da fé de pessoas inocentes para perverterem os fiéis. Está escrito. E às vezes você olha e fala assim: como pode, povo tão esclarecido, pessoas com academicismo alto, se renderem a essas falácias? Sabe como pode? Ignorância bíblica. Nós não falamos sobre dinheiro na igreja. E quando ouvimos de forma errada. Eu vou voltar a dizer o que eu já disse aqui, ó. O povo está cansado. Você não precisa dizer para o povo aí fora que Jesus cura, salva, liberta, restaura. Você não precisa dizer isso. Todo mundo sabe que Jesus faz isso. O problema é que a gente fica perdendo tempo dizendo que Jesus tem poder para fazer, e a gente não investe tempo em dizer para o povo quem Jesus é. O povo tem conhecido Jesus pelas mãos de Jesus, por aquilo que Jesus faz. Está na hora de Deus levantar uma geração na terceira igreja que vai apresentar Jesus não por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é. Porque o dia que começarmos a adorar Jesus, não mediante o que Ele dá, mas por quem Ele é, nós iremos entoar o cântico de Abacuque que diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja mantimento nos campos, as ovelhas sejam arrebatadas dos currais. Ou seja, ainda que eu não tenha dinheiro no bolso, ainda que eu não tenha o que comer, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Dinheiro, gente, é assunto completamente espiritual. O que você precisa fazer? Comece se apropriando com as promessas que Deus tem para você. Qual a promessa, pastor? Primeiro lugar, a Bíblia diz que é promessa: você pode suportar em Cristo todas as dificuldades. Aleluia! É o que Paulo diz em Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só para enriquecer o seu conhecimento, o verbo posso no texto original significa suporto.
É Paulo dizendo o seguinte, olha aqui, não tem comida não? Eu suporto todas as coisas naquele que me fortalece. Não tem carro para andar não? Eu suporto todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, o tumor apareceu, o caroço é maligno. Eu suporto todas as coisas naquele que me fortalece, pois eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Se aproprie da promessa, meu irmão. Não fica usando o que Deus tem dado a você para financiar ministérios de pessoas perversas, não. Eu estava conversando com alguém nessas férias e a pessoa encheu o peito, olhou para mim e disse assim, a nossa igreja está com aproximadamente 80 mil em caixa. Eu fiquei olhando para a cara dele. O que adianta ter 80 mil na conta corrente da igreja e ter irmãos da igreja que dizimam passando necessidade? Incoerência. Dinheiro de igreja, gente, não é dinheiro de empresa. Dinheiro de igreja é para ser investido no reino. Reino significa pessoas. Ah, pastor, mas se eu não guardar e amanhã tiver uma emergência, como que nós vamos fazer? Do jeito como sempre foi feito. Ninguém é mais interessado na obra de Deus senão Ele mesmo, rapaz. Você não é dono da companhia, o dono da empresa sabe o que tem que fazer. Creia nessa promessa. Tem gente dentro desse santuário completamente dominado pelas dívidas. E aí não tem felicidade, não consegue dizimar, não consegue ofertar, não pode abençoar ninguém, não pode passear com a família, não pode levar a família para... É isso mesmo, sabe por quê? Dívida. Por quê? Fica aí crendo nesse Deus hollywoodiano, que vai descer com a cueca de ouro, luva de boxe dourada, numa BMW branca, para trazer uma chave. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Comece se apropriando da promessa. Você quer se apropriar da promessa de Deus? A primeira promessa para você, erga a sua mão para cá. Olha aqui, ó. Deus disse, você pode suportar todas as coisas naquele que te fortalece. É o que Paulo está dizendo. Paulo fala do seu aprendizado em viver contente em qualquer situação. Tem mulher que quando o marido chega em casa sem dinheiro fica de bico. Ah, minha irmã, toma vergonha. Toma vergonha. Me parece que você prometeu na presença das testemunhas e de Deus que amaria o seu marido e seria fiel, companheira, nos melhores e nos piores momentos. Eu aprendi algo que eu tenho feito. Eu agora, celebração de casamento, eu fico feliz na hora do voto. Eu aprendi e o que eu aprendo e me abençoa, eu passo para frente. O que Deus me dá não pode parar em mim, tem que passar por mim e alcançar os outros. Então na hora do voto, Adriano, eu viro e falo assim, vamos lá, Sandinho, promete aí. Vou até mudar o exemplo. Não foi nada pessoal, desculpa. Vamos lá, Rômulo, promete, tá difícil. Vamos lá, promete. Eu vou te amar na pobreza, na riqueza, na saúde, na enfermidade, tendo, não tendo. Aí eu aprendi e passo isso à frente. Aí no final eu digo assim, agora fala, e que Deus me castigue em dobro, se alguma coisa, a não ser a morte, me separar de você. O cara fala aquele negócio. Tem que falar. Tem que falar. Tem ou não tem que falar? Tá que nem a oração do divórcio, lembra daquela ilustração lá? Me parece que foi pastor Cláudio Duarte. Alguém lhe procurou dizendo que ia se separar. E se não me falha a memória, foi alguém conhecido dele, um pastor amigo dele. Ele disse assim, pastor, eu vim aqui para o senhor orar, porque eu vou me separar. Ele vira e fala assim, você está me informando ou está me pedindo conselho? Não, estou pedindo que o senhor ore. Ore por mim, porque eu não aguento mais aquela mulher. Quando eu casei, pastor, era uma rosa do campo. E hoje, pastor, está igual a mãe dela, tiririca do brejo.
Tem que botar a culpa na sogra, né, gente? Eu não vou perder a oportunidade. Então, ora, pastor. Aí diz a história, que de fato é verídica, senão não seria veiculado na mídia. O pastor Cláudio Duarte manda aquele cidadão se ajoelhar e falou assim: se ajoelha então que eu vou orar, vou fazer a oração do divórcio. Aí o cara ajoelhado olha e falou assim: hã? É a oração do divórcio. Oração do divórcio, existe? Não, eu inventei agora, vamos orar. E aí ele começa: Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, tu que estás acima das galáxias, das galáxias, das galáxias. Eu não estava lá aquele dia, mas o Senhor estava. E o Senhor viu e ouviu quando ele prometeu para o Senhor que permaneceria do lado dela até que a morte pudesse lhe separar. E ele quer se separar, então, Senhor, mata ele agora. Faça ter um ataque cardíaco, faça ele infartar, Senhor, em nome de Jesus. Eu estou fazendo essa oração. Como o homem Gente, por que será que a goiaba da goiabeira do vizinho parece ser mais gostosa que a goiaba da nossa goiabeira? Cara, não é. Tem tanto bicho quanto a sua. Você vai se dar mal. Ruim com ela, pior sem ela. Fica com ela, meu filho. Foi Deus quem te deu? Foi Deus quem te deu Mismana, Renan? Foi Deus quem te deu Talita? Foi Deus quem te deu Max? Fique com ela, porque quando Deus dá, o que Deus dá é muito bom. Ou você acha que você não tem defeito de fábrica, seu santarrão? O problema é que você fica tratando sua mulher como se ela fosse uma égua. Você precisa aprender. O ditado da sabedoria popular diz assim: quem tem, cuide. Eu cuido muito bem da minha. Cuido ou não cuido, meu amor? Vou até te dar um beijinho. Eu cuido muito bem da minha. E quando eu percebo que está chegando perigo por perto, é calibre 12. Não abro mão. Eu sempre digo para ela: irmãos, está aqui, diante de Deus, minha esposa ali. Não tem um dia que eu me levante da cama sem olhar para ela e dizer: meu amor, eu te amo. Como é bom amar uma mulher como essa. E outra coisa, eu disse para ela: você foi sortuda. Não é porque casou comigo não, gente. Eu digo que ela foi sortuda porque no céu a Bíblia diz que não vai ter casamento. Porque se tivesse, eu não abriria a mão de ser casada com ela no céu. O problema é que o dinheiro se tornou mais importante do que a bênção que Deus deu para a gente. A Bíblia está dizendo que você pode suportar todas as coisas naquele que te fortalece. Paulo, quando diz isso, olha para cá, ele sabia que em Deus ele podia se sentir um vitorioso. Aliás, Paulo sabia que em Deus ele poderia ser um vitorioso. Paulo sabia que em Deus ele poderia tomar posse da vitória. Esse texto de Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é um texto fantástico. Porque é um texto que nos remete a uma situação de adversidade e de diversidade. Uma coisa, gente, é você crer que pode tudo quando tudo está muito bem. Outra coisa é você dizer que crê que pode tudo em qualquer situação. Pastor, eu estou tão feliz. Por quê, irmão? Não, pastor, minha conta bancária eu tenho lá uns 150 mil. Vai me dizer que esse cara ora? Ora nada, rapaz. Se tudo na nossa vida, olha aqui, se tudo na vida de um homem é previsível, para que ter fé? Para que depender de Deus se você pode tudo? Já dizia A.W. Tozer que fé admirável não é mensurada pela sua capacidade de arrancar de Deus o que o seu coração deseja. Mas fé admirável é a sua capacidade de suportar qualquer coisa por amor a Jesus. Vamos vibrar, hein, gente? Uma coisa é você crer quando tudo vai muito bem. Outra coisa é você crer quando tudo vai muito mal. É preciso que você mantenha fé em Deus sob qualquer circunstância. Uma fé firme, uma fé constante. Uma fé que não depende das circunstâncias. Aliás, uma fé que sobreviva independente das circunstâncias. Primeira promessa para você, levanta a mão. Você pode todas as coisas, pode suportar qualquer coisa naquele que te fortalece. Amém?
Segunda promessa para você: você foi salvo para ser livre. Diz a Bíblia, João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade, gente? A verdade é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu e você fomos salvos, eu e você fomos chamados para a liberdade, não para a escravidão. Por que será que existem tantas pessoas escravizadas pelas dívidas? Que não se apropriaram da promessa. Fica aí querendo o carro do ano, casa. Gente, que loucura. Eu sei que ter carro do ano é bom, e eu peço a Deus todo ano que Ele me dê condição de eu trocar o meu carro. Até agora Ele não me respondeu não, mas eu peço. Ele não me proibiu de pedir. Aliás, eu peço todo dia a Deus para ficar rico, sem jogar na Mega Sena. Vocês acreditam que agora nas férias alguém me perguntou? Tem uns caras meio atrevidos, né, Sandinho? Diz assim: pastor, se um membro da sua igreja ganhar na Mega Sena e devolver o dízimo, o senhor aceita? Eu falei: cara, tá sem assunto? Hein? Que loucura, rapaz. Vai tentar outro para lá, rapaz. Para trás de mim, Satanás. Não é não? Hein? Cara louco fazer uma pergunta dessa. Tá maluco, tá repreendido em nome de Jesus. Me deixou perturbado alguns dias. O dinheiro atrai. O dinheiro enche os olhos. Não adianta você aí botar a capa de santarrão, ungidão, dizer assim: não, bota uma mala de dólar na sua frente para ver se seu olhinho não vai brilhar. Só que Jesus está dizendo: cuidado, porque onde você estabeleceu o seu tesouro, ali estará estabelecido o seu coração. E Jesus não, o sábio disse em Provérbios que você deve guardar o seu, porque do seu coração procedem as saídas da vida. Segunda promessa: você foi salvo para ser livre. O propósito de Deus é que você viva em plena liberdade, e na questão financeira não é diferente. Na questão financeira nós precisamos decidir quem será o Senhor e quem será o servo. Simplesmente isso. Aliás, a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois, porque senão amará um e odiará outro, e se dedicará a um e desprezará outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Sabe por que você está escravizado? Sabe por que você não vive uma vida plena de liberdade? Porque você não determinou corretamente quem é o Senhor da sua vida. Alguém precisa governar a sua vida. E dirigir a nossa vida significa fazer de Jesus o nosso sumo bem, o nosso tesouro de maior valor. Quando não é Jesus quem governa a nossa vida, nos tornamos escravos e vivemos em pecado de idolatria, gente. O cara pede a Deus um carro, aí coloca desculpa. Porque quando a gente quer pedir bênção a Deus, a gente acha que vai conseguir ludibriar Deus, impressionar Deus, dando para Deus os motivos mais espirituais possíveis. Já viu aquilo? Senhor, eu peço que o Senhor aumente o meu salário, porque se o Senhor aumentar o meu salário, eu vou poder ajudar isso. Cara, não tente manipular Deus não. A Bíblia diz que manipulação de poder divino é feitiçaria. Você não é chamado para ser feiticeiro. Se eu tiver o emprego que eu quero, eu vou doar os 3 primeiros meses, o salário todo. Cara, você tem que doar o salário todo, tendo emprego ou não tendo emprego que você quer. Porque senão, se você for contribuir mediante o que Deus te dá, logo a contribuição é meritória. E a Bíblia diz na carta aos Coríntios que contribuir também é resultado da graça. Eu e você não temos méritos nenhum para contribuir com o reino de Deus na terra. Usar o que Deus nos dá para a propagação do reino, isso é graça, gente. Deus não precisa de você. Deus não precisa do dinheiro que está no seu bolso. Aliás, é Ele quem colocou aí. Querendo você fazer ou não, a obra continuará sendo feita, porque a Bíblia diz que Jesus edificou a igreja
dele, o reino é dele. Participar do privilégio no reino é concessão de graça. Ser pastor é um negócio fantástico. E de quando em vez a gente ouve algumas heresias, como por exemplo, tá bom, pastor não me agrada, eu não vou devolver o meu dízimo, quero ver como é que ele vai fazer. Eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. Agora o Senhor da igreja continuará fazendo todas as coisas. Você pode ter certeza. Você sonega o dízimo? Sem problema. Aliás, sonegar é uma expressão muito bonita. Você rouba a Deus com dízimo? Porque a Bíblia diz isso. Não tem problema. Deus levanta outra pessoa no seu lugar para exercer o privilégio de contribuir e você só leva a maldição para sua casa. Tudo porque você não determinou quem é o Senhor e quem é o servo. Alguém precisa governar a sua vida. O que tem ocupado a sua mente nos últimos dias? O que tem ocupado o seu coração? Como você tem dormido? Como tem sido o seu sono? Como você tem colocado a sua cabeça no travesseiro? Em que você mais tem pensado ultimamente? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ser livre é ser dirigido por Deus. Ser livre é estar envolvido com Deus. E para você vibrar, ser livre é estar completamente voltado para Deus. Seja livre nessa noite, em nome de Jesus. Seja liberto da escravidão, da idolatria, do amor excessivo ao dinheiro, dessa busca desenfreada pelos prazeres da terra. Existe algo de maior valor preparado para você no céu. Terceira promessa. Você recebeu a promessa dada por Jesus de viver em paz. A Bíblia diz, João 14, 27, deixo-vos a minha paz. Aliás, eu dou a vocês a minha paz. E a paz que eu estou dando a vocês é diferente da paz que o mundo dá. É isso que Jesus está dizendo. Por que é diferente? Porque a paz do mundo é momentânea. Aliás, a paz do mundo, Sara, em frações de segundo pode se transformar em agitação, em perturbação. Às vezes é igual lá em casa essa semana. Chegamos felizes, que férias maravilhosas, descansamos. E aí daqui a pouco aquela paz no coração abruptamente é transformada em desassossego. Por quê? Mariana, minha mais nova, amanhece toda empolada, crise alérgica, os olhos parecendo que tinha bebido a 51, a cachaça toda. E aí agora começa a loucura. A loucura. Quem não tem a paz de Jesus, presta atenção nisso, quem não tem a paz de Jesus, não consegue se manter firme nos momentos adversos da vida. Agora, quem tem a paz de Jesus, sob quaisquer circunstâncias, continua com a fé estabelecida, porque sabe que aquele que está no barco é o mesmo que domina os ventos e o mar. Você tem a promessa de viver em paz. Viver em paz implica, gente, viver sem dívida. Ter dívida perturba a nossa paz. Perturba ou não perturba? Tem alguém aqui na terceira igreja que está com dívida e consegue dormir em paz? Levanta a mão, por favor, que eu quero chamar você no gabinete para conversar com você. Porque você tem que pagar quem você deve. Liderança é pelo exemplo. Pegou emprestado? Devolva. Pague. Ah, não, daqui a 3, 5 anos, sei lá, nem sei quanto tempo é, eu vou ter meu crédito restituído. A Bíblia diz que existe um livro, aliás, existem livros, onde estão sendo escritos todos os atos do ser humano, e no dia do juízo, esses livros serão abertos. E é interessante quando eu penso nisso, a minha loucura teológica. Dizem que nós estamos chegando, ou já passamos de 7 bilhões. Agora imagina 7 bilhões de pessoas na fila. E o mestre lá, sentado. Jean, vamos lá, meu filho, página tal. Jean, por que no dia 26 de janeiro de 2014, quando você estava sentado na quarta poltrona, da direita para a esquerda, da primeira fileira, do santuário da terceira igreja batista de São Mateus, que ficava na rua 14, número 36,
ouvindo a palavra acerca de como lidar com o dinheiro, o Espírito lembrou você de que você deveria pagar quem você deve, porque você desprezou. Vai ser vai ser fera, gente. Vai ser demais. Tem gente aí achando que não vai prestar conta para ninguém. Você vai prestar conta. Mas 7 bilhões de pessoas vai demorar? Não, eternidade é ausência de tempo. Não tem tempo, então não demora. Você vai ficar ali, meu filho. E aí, o mais extraordinário é o seguinte: Jean, você pagou. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que eu prometi a você desde a fundação do tempo. Mas será horrível ouvir o seguinte: Jean, aparte-se de mim, você que praticou a iniquidade, vá para o inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Isso não é utopia não, gente. Isso não é produto da imaginação do cristão, não. Isso é verdade, isso vai acontecer. Quem tem sido o Senhor da sua vida? Você precisa viver em paz, sinceramente. Você tem vivido em paz nesse tempo? Sinceramente, você tem vivido de forma tranquila? Por que você perdeu a sua paz? É tempo de você dar o primeiro passo. É tempo de você tomar posse das promessas que Deus tem para você. E por último, Deus deu a promessa de você suportar todas as coisas. Deus deu a promessa de você viver em paz. E por último, Deus deu a promessa de você acreditar que em Deus há provisão para todas as coisas. Salmo 37, 25, Davi disse: eu hoje sou velho, mas eu já fui moço. Eu, em toda a minha caminhada, eu nunca vi alguém servir a Deus desamparado, e nem a descendência dessa pessoa mendigar o pão. É por isso que esse mesmo Davi compõe o Salmo 23, que você conhece, dizendo o quê? O Senhor e nada... Não, de novo. O Senhor... Adonai Roi Loessá. O Senhor pastoreia a minha vida, não vou sofrer nenhuma falta. O que Davi está dizendo? O fato de eu ter a certeza de que o Senhor é o meu pastor, cara, isso é extraordinário. Porque pode até me faltar alguma coisa, mas a Bíblia está me dando a promessa que ainda que me falte, eu não vou sofrer a falta, porque de alguma forma aquele que me pastoreia, ele há de prover todas as coisas necessárias para que eu viva e viva muito bem. Vou dizer uma coisa para você: Deus nunca disse que seria refém dos seus desejos. O que Jesus sempre disse é que Ele iria suprir as suas necessidades. O problema é que você confunde desejo com necessidade. Deus nunca disse que daria a você um filé mignon todo dia. Agora, Deus sempre disse que não iria faltar comida na sua casa. Se você tem o que comer, se você tem onde dormir, se você tem com o que se vestir, meu filho, alegra o seu coração, porque você é a pessoa mais próspera da face da terra. Prosperidade na Bíblia não é ter abundância de bens. Prosperidade na Bíblia é ter o suficiente para nunca padecer necessidade. Tem alguém aqui que tem sido muito próspero na presença do Senhor? Levante a mão e dê um brado de vitória. Eu tenho sido muito próspero. Não tenho o carro dos meus sonhos. Também não vou dizer a você qual é o carro. Não tenho a casa dos meus sonhos, também não vou dizer a você qual é a casa. E não tenha dúvida, eu peço a Deus todo dia, Ele ainda não me deu. Pode ser que Ele também nunca me dê, mas isso não vai alterar em nada a minha disposição em servi-lo. Porque eu não servo Jesus por aquilo que Ele dá, porque o dia que eu servi Jesus por aquilo que Ele dá, Jesus se tornou um ídolo e deixou de ser Senhor. Ídolo é adorado pelo que dá, pelo que oferece, pela forma como retribui. É por isso que lá no Rio de Janeiro, existem 365 degraus que diariamente pessoas sobem ajoelhadas. Por quê? Porque elas adoram um ídolo. Elas acreditam que devem fazer aquele sacrifício porque aquele ídolo lhe conferiu alguma bênção. Enquanto o ídolo não dá a bênção, elas não pagam a promessa. A promessa só é paga quando recebe a bênção. Isso é ídolo.
Agora Jesus não. Jesus é Senhor. Jesus nunca foi. Aliás, Jesus não é. E Jesus nunca será um ídolo, porque para sempre a Bíblia diz que Jesus será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O que você deseja fazer? Você deseja continuar aprisionado? Ou você deseja se apropriar da promessa de suportar todas as coisas naquele que te fortalece? Olha aqui, um momento ruim vai passar. Você pode ter certeza. Você recebe essa palavra? O momento ruim vai passar. E outra coisa, se o momento ruim não passar e perdurar durante toda a sua caminhada terrena, alegra o seu coração, porque lá na eternidade você se verá livre de todo e qualquer momento ruim. Gente, no céu não existe cemitério, não tem morte, gente, não tem carro funerário, nada de véu, nada de vestido preto, nada disso, gente. É rua de ouro, são vestes brancas, é corpo incorruptível, é corpo glorificado, é nome novo. É privilégio até de quem tem a taquara rachada cantar no lindo coral dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu vou cantar naquele lindo coral. Eu vou. Eu vou, e não vai ter Jean e Renato para mim. Eu vou cantar. Hoje eu canto de teimoso, mas naquele dia vai ter um cara lá, com a batuta dizendo assim: vamos cantar. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Meus irmãos, o problema é que os nossos olhos ficam voltados para as maravilhas dessa terra. Saia daqui nessa noite cumprindo Colossenses 3, versículo 1. Olhe para as coisas que são do alto. O que tem preparado para você na eternidade é muito melhor do que qualquer Hilux, qualquer SW4 a diesel que você possa receber nessa terra. Para quê, gente? Fica aí nessa loucura de você tem que contribuir para comprar uma casinha no céu. Que casinha no céu, gente? Que mansão no céu? Você acha que eu vou viver o tempo todo servindo a Jesus para ter uma casinha no céu? Uma mansão? Cara, você não tem uma casinha, você não tem a mansão, você tem a terra prometida, cara. Você precisa crer na promessa de que você pode suportar todas as coisas. O momento ruim, ele vai passar. Outros momentos ruins virão, mas não esmoreça a sua fé. Não esmoreça. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar a obra até o dia de Cristo Jesus.